Gente, hoje eu tô aqui com uma parente, você acredita? Minha prima. Prazer. Mas ela tem um talento, bem, que é de babá. Vocês vão conhecer quem que é Gisele. É Gisele Maria Faganello Laos, mas a gente é a Gi Laos. Gi Faganello. Não, é né? Gisele Maria Faganello Castro Laos. Aí eu tiro Castro Laos, meu nome artístico ficou Gisele Faganello. Né? Então, tá, então vamos ver. Gi, obrigado por me receber, tá? E eu assustei com o tamanho dessa exposição tua, que haja sentimento para estar aqui. Haja sentimento. Haja sentimento. Mas antes dela explicar tudinho essa exposição, do que ela criou isso tudo, né? Porque é muita coisa. Vocês vão conhecer quem que é a Gisele. Gisele, você nasceu onde? Denise, nossa terra natal, Palmares, né? Nossa querida Palmares, numa época tão deliciosa que a gente viveu lá no passado. Palmares Paulista, pertinho daqui, mas eu mudei para Catanduva com 7 anos, eu fiz toda a minha formação. Então, mas seu filho? De Valdemiro Faganello, né? Que meu pai foi prefeito lá 2 vezes em Palmares. A mamãe, Maria Terezinha, Juliate Faganello, irmã da mãe da Denise, minha madrinha tão querida e tão saudosa, que me amava e era recíproco, eu amava a tia Fia, né? A gente chamava de tia Fia. Acho que agora deve estar feliz da vida, ver nós duas aqui. Juntas, reunidas. Ô Gi, eu vou falar Gi, porque é Gi desde criança, porque ficar assim, ó, Gisele Faganello. Não, é Gi. Fica muito comprido, assim. Olha, você se formou aonde? O que você estudou, a minha né? graduação em engenharia elétrica foi feita em Bauru, né? Então, olha só, presta atenção. A dona aqui primeiro foi engenheira elétrica. Presta atenção, nada a ver, né? É. Eu falo assim que a gente devia começar sempre pelo regredindo e voltando para trás, porque a gente não tem amadurecimento para fazer algumas escolhas. Porque se eu tivesse seguido o meu talento, eu já teria caminhado por esse caminho de arte, trilhado o caminho da arte, da arquitetura e das coisas que eu gosto de manuseio de mão. E foi lá em Bauru. Bom, mas, no entanto, você é elétrica, né? Ficou a elétrica, é verdade. Aí você casou com o Manuel, que é médico, né? Sim. Fiz as primeiras núpcias, que foram... Aí a fila anda. Não, depois eu conheci o Manuel, já estamos juntos há 26 anos. E que foi amor à primeira entrevista. Eu brinco muito porque assim, eu fui entrevistar o Manuel, né, que veio de fora, dava uns cursos de programação neurolinguística e a gente acabou se conhecendo e foi assim, e ele era família de Catanduva, mas a família tinha mudado toda para Piracicaba. E aí ele morava também, estava saindo de um relacionamento também de vários anos, e ele morava em Taquaritinga, veio para cá, deu certo, a gente se casou. Bom, você é uma mulher de 1001 utilidades, então vamos lá. Você primeiro teve uma loja. Isso, Catanduva sempre foi, por isso que eu pus o nome de Sentimentos nessa exposição. Porque todos os meus sentimentos estão vivenciados aqui nessa cidade, porque com 7 anos, a partir daí eu comecei a ter essa percepção de alegrias, de tristezas e tudo mais. E eu tive realmente uma loja, né? Porque muito novinha lá, com 24 anos, e lá se vai novinha para trás, você lembra que eu tinha meu tio Gregório, que era costureiro, que foi uma pessoa muito famosa, ele era estilista, fez sucesso enquanto vivo no Brasil e no exterior. E ele me incentivou muito quando eu me formei, meu primeiro casamento não tinha dado certo, e ele me estimulou porque eu já estava com uma outra trajetória. Ele falou, olha, começa com a área da moda. E a época não existia, todas as lojas eram de porta de puxar. E eu lembro que quando ele falou, não, imagina, vai fazer uma loja com vitrine para fora, tudo. Eu lembro que as pessoas falavam assim, vamos pôr uma grade porque à noite vão roubar, vão quebrar o vidro, não sei o quê. E também uma inovação minha foi que foi a primeira porta giratória da cidade. Porque eu lembrava do super-homem que passava na porta e saía voando. E eu tive que remover a porta dele. Porque assim, as pessoas começaram a ficar com medo de entrar na minha loja. Eu falei, gente, vou ter prejuízo antes dos bancos. Hoje, né? As pessoas vão para os bancos e tem a porta lá giratória e tudo mais. Mas aí eu troquei a minha porta giratória, porque além de ser toda de vidro na frente, a minha boutique Segunda Pele.
Aí a porta girava, eu falei, não, aí tirei, removi, pus blindex, ela ficou toda de blindex. Aí quando você tinha essa loja, eu tinha uma revista Ana Canoso, entre aspas, né? Isso, verdade. Aí nós te convidamos para fazer uma página de moda, né? Isso, é verdade. E daí você se tornou colunista social também. Verdade, porque foi a partir daí mesmo. Vocês me estimularam na época, a Ana também escrevia para o Jornal, né? O Jornal, isso. E ela tinha uma página de entrevista. E eu me lembro que a Ana foi viajar e eles me convidaram para substituir ela nesse período de viagem. Então eu comecei a fazer, porque eu tinha uma certa facilidade de texto, pensando, eu vou me tornar mais conhecida e eu vou ter mais cliente para boutique, porque era assim que eu pensava na época, né? E a partir daí a coisa deslanchou na parte da coluna social. Então daí foi um pulo na imprensa, que me gratificou muito, porque é uma forma de você estar enfronhado em tudo quanto é assunto da cidade, da comunidade, né? Você entra na área de saúde, você entra na área odontológica, você entra na área de política, porque principalmente, hoje não tanto, mas assim, aquela época, hoje tem as mídias sociais, que as pessoas mesmo se projetam e se promovem. Então, no passado, como eu disse, isso era muito importante. Você está na área e sabe como nós conseguimos projetar pessoas, profissões, pessoas que realmente precisavam de uma comunicação maior com a comunidade como um todo, não em sociedade, em comunidade mesmo. É que eu sempre falo, só quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. E até hoje, apesar disso daí, e sabe o que eu acho mais interessante? Eu vou fazer uma parte aqui. Eu lembro, eu não sei, você deve ter sofrido muito isso, mas tinha pessoas que precisavam ser projetadas, mas tinha outras que às vezes você não fotografava porque a pessoa falava assim, não quero aparecer. E hoje eu vejo que aqueles que não querem aparecer se jogam nas mídias sociais. Aí fala, não me fotografa, eu não quero. Eu falava assim, gente, hoje, respira, tá lá na mídia social, Facebook, Instagram, pior ainda, porque antes era Catanduva, né? Agora é o mundo. É uma coisa selecionada, né? Mas foi uma das vivências. Bom, daí, agora você se afastou um pouquinho do social. E você veio com tudo de novo, porque você já teve uma época que você começou com artes, que era só tela, né? Se você se lembra bem da nossa família, eu desde criança, eu sempre adorei fazer trabalhos manuais, sempre. Com 7 anos eu já estava pintando guardanapo ao lado da minha irmã, né, hoje falecida há 34 anos, e a gente pintava guardanapo, aquelas coisas todas. Mas eu tinha sempre habilidade com as mãos. Ela se afastou um pouquinho, eu fui fazer crochê, tricô, pintura. E naquela época tinha a bonequinha Suzy, não era nem na época da Barbie. E não tinha nem as cartelinhas ainda, que eu lembro que a gente comprava, a primeira Suzy que eu ganhei foi meu pai que comprou lá no seu Alípio, lá embaixo. Aquela loja linda que ele tinha, que era uma delícia, um sonho para uma criança. E eu comecei a fazer roupinhas para a Suzy e vendia para as meninas da vizinhança, porque eu adorava comer confete lá no seu Caçará. Eu pegava um dinheirinho e saía correndo, mas aquele saquinho petitico eu queria morrer, porque ainda por cima eu tinha que dividir o raio do confete com a minha irmã. Então eu fazia essas roupinhas e tudo mais, né? Então era uma delícia. Mas a partir daí, eu comecei sempre a fazer artesanato. Eu gostava de mexer com madeira, com cerâmica, com tudo. E, infelizmente, acabou um projeto que eu fiz, porque eu estudava no Barão do Rio Branco, mas tinha lá o pluricurricular. Né? E essa época do pluricurricular era maravilhoso, porque tinha uma oficina, eram 2 salas, uma de oficinas, artes gráficas, tudo, e a outra prendas do lar e tudo mais. E hoje, olha que interessante, a dona Daura, que foi minha professora do outro lado, prendas do lar e tudo mais, é minha vizinha de porta no meu apartamento hoje. E a gente relembra, eu falo, dona Daura, aprendi a cozinhar com a senhora, eu faço ainda essas receitas e tudo mais. E do outro lado, eu mexia com cerâmica, eu mexia com gráfica, com papel. Esse estímulo para a criança é muito importante, né? Então, a partir daí, eu, por exemplo, fiz engenharia. Sabe o que eu fazia lá em Bauru? Tinha aulas com professora sobre arte. Eu amava. Então, a minha irmã fez a formação acadêmica aqui, com a dona Eglantina, com o professor Luiz Dotto. Eu não, eu falava, eu não quero pintar isso.
E foi assim que nasceu, porque depois de um tempo, realmente, eu falei, não, eu quero fazer arte contemporânea. E eu fui uma das pioneiras aqui da cidade. É, porque aí você encheu todo mundo de tela, né? Porque Catanduva... Onde você não vai entrar aqui em Catanduva porque não tem uma tela? Tem uma tela. As pessoas falam assim, olha, tem uma tela lá no consultório médico. Sabe por que também isso se deve? Aos queridos arquitetos que eu tenho, assim, muita gratidão. Por exemplo, a Rita Ramos vendeu muito trabalho meu, porque assim, a tônica foi essa modernidade, sair do estágio, do acadêmico, que é aquela arte certinha, bonitinha, a vaquinha é a vaquinha, e o contemporâneo. Porque assim, você não cria no contemporâneo, porque eu posso criar, mas quem está vendo interpreta de outra forma. Né? Aqui nós temos quadros, você olha, aquilo te dá uma percepção diferenciada. E aonde você vai buscar inspiração? Porque você modernizou, tá tudo diferente, você tem até esculturas. Ah, porque você, eu só vou colocar assim, Rita Ramos, Ana Cláudia Ribeiro, Ariana Bastos, a Edna Estevam, nossa, tantos queridos arquitetos, e a minha gratidão, porque eles realmente prestigiavam muito o meu trabalho e continuam prestigiando. Essa aptidão, essa coisa, porque a partir do momento que você começa a visitar também galerias de arte, você começa a você renova o seu estado de criação, né? Então, que você fala que eu sou de 1000 ofícios, uma fase da minha vida, ainda lá na boutique, apareceu a oportunidade de eu ser guia de turismo internacional, né? Eu fui guia da Estela Barros Turismo. Então, e eu fazia naquela época, eu deixava as colunas prontas, eu escrevia para vários outros órgãos de imprensa, deixava tudo prontinho e ia lá para os Estados Unidos ou às vezes para a Europa. Aí eu visitava exposições, aí eu via que realmente a parte do modernismo, do contemporâneo, era assim a pegada que ia ficar mesmo. Então, a partir daí você começa a visitar e se inspirar. Porque você olha uma obra e aquilo vai mudando, mudando, mudando. Então, foi gratificante nesse segmento, né? Então, tá bom. E agora você, as partes de escultura, como que é que você trabalha? A parte, porque assim, eu gosto muito de escultura. Porque a arte, ela não caminha sozinho numa única habilidade que você acaba tendo só na tela, né? Então eu fui vendo que vários artistas, eles se projetavam em outros segmentos, tipo o fazer da arte, da escultura de parede, a escultura de mesa. Então eu comecei a fazer curso, fui fazer curso com a Norma Vilar em São José do Rio Preto, há muitos anos atrás, foi aquele boom das mandalas, né? Então eu comecei a fazer essas mandalas de papel machê, porque é gostoso você, essa pegada da sustentabilidade, de você reaproveitar o material, é assim a tônica no mundo hoje, não é nem mais de Brasil, é no mundo. Porque, claro, a árvore está sendo sacrificada no corte e tudo mais, o papel vem lá da árvore, né, da madeira. Então, quando você reaproveita um material, eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de jornal, de papel que eu ponho de molho, bato no liquidificador, que não é o liquidificador comum de casa, mas é um liquidificador industrial, mistura a massa, começo a usar pigmentos, e é engraçado, pigmentos que antes eu comprava um saquinho, eu falava, nossa, mas onde pigmento? Terra mesmo, porque o que a gente tem de variedade de terra, muitas vezes eu saía para viajar, a gente parava para pegar terra, porque tem terra amarela, mais avermelhada, mais esverdeada, mais azulada, e eu lembro que uma vez a gente estava indo para São Paulo, eu vi um terreno lá que a gente quis parar, para a polícia rodoviária até disse, o que está acontecendo? O Manuel falou, olha, desculpa, seu guarda, mas é que a minha mulher vive catando as coisas por aí e me faz... Catando lixo, né? Reciclado. Aí, então, eu pintava as mandalas e pinto muito, uso pigmento natural e isso tem um valor muito alto fora do país. O papel machê entrou com tudo, porque antes você falava assim, olha, vou fazer uma escultura. O que você vinha na sua cabeça? Ferragem, barro, bronze, aço, não é? Né? Aço. E agora pegou uma leveza, né? Muitas que eu vi ali, você pensa que é aço, na verdade, né? na hora da pintura, você faz o papel, o material básico, mas depois na hora de pintar, você imita o ferro.
né? Quantas pessoas chegam para alguma escultura minha e falam, nossa, isso é ferro? Não, isso é papel machê, pega. É leveza, é muito né? leve. Porque se fosse isso daí de bronze, alguma coisa, não, isso. Para sustentar isso na parede. E aí, então você vê que o mesmo o material, por ainda ser muito leve, ele dá essa aparência de uma coisa mais consistente. E isso, assim, vem sendo assim, um trabalho muito legal. Apesar que tem um segmento de galeristas, porque é muito mais fácil você trabalhar com tela, até porque, assim, as telas, uma das coisas que eu tenho feito muito, eu trabalho muito em placas. Placa de madeira, estico a lona, pinto e depois, para não estar esticando tudo, esticando colocando na moldura de madeira, eu enrolo e guardo. Porque, por exemplo, há pouco tempo, a questão de 1 mês e meio, uma galerista minha vendeu uma obra minha para Nova York. Mas ela gostou bem de uma obra que estava esticada já na moldura, né? Então, para fazer um despacho pela DHL, ela pagou quase mais caro do que muitas obras que eu vendo. E aí, por isso que na hora de você pintar e enrolar, fica mais fácil para você despachar para fora do país, né? E como que você manda o pessoal para conhecer seu trabalho? Você tem catálogo, você tem... Sim, eu tenho o site, o website, né, giselefaganello.com, sem o BR, porque ele tem penetração internacional. Ele está em português e inglês, porque mesmo ainda eu fiz exposições na França, na Áustria, eu fiz exposição em Portugal e vários outros países. As minhas obras já foram para Nova York, para Miami. Então, esse trânsito, eu precisava de um website que tivesse em inglês, né? Então, na hora que a pessoa entra, ela tem uma visibilidade. E muitas coisas também eu acabo fazendo com a facilidade hoje do WhatsApp, você tá atendendo determinados clientes com alguma coisa específica. Porque em arte, como o valor de obras, às vezes, a pessoa quer uma exclusividade, alguns produtos você acaba não mostrando na internet. Claro que você precisa mostrar alguns para as pessoas conhecerem. E outros você já direciona, como tem muita coisa assim. Se um arquiteto que chega e fala assim, Gisele, eu estou fazendo uma construção, eu preciso de uma tela para que seja assim, até sim, assim, pé direito alto, duplo. Eu vou fazer uma parede, você faz isso? Faço. Olha, é interessante que eu participei já de algumas Campinas Decor, essas mostras de decoração dá uma visibilidade muito grande, né? Uma que eu participei em Americana, foi tão engraçado, você falou de uma parede, eu lembrei dessa. Uma arquiteta chegou para mim e falou assim, eu gostaria de fazer uma das minhas paredes com lama negra, você faz? Falei, faço. A Manuela falou, você é louca? Falei, não. Então eu subia nos andaimes com pote de lama negra e fiz uma parede inteirinha de lama negra. Mas voltando na sua pergunta, geralmente o arquiteto vem com um projeto e ele pede principalmente obras de grandes dimensões, é mais ou menos específico. Por exemplo, a Rita vendeu muita coisa, porque eu vendia na Aparato, loja de São José do Rio Preto, eu continuo vendo a Perfil Casa, a Perfil Loft de São José do Rio Preto, comercializa meu trabalho. Então, algumas lojas acabam também, alguns outros arquitetos de fora, né? Eles encomendam, passam o projeto, aí eu crio a obra, se for do agrado do cliente, acaba sendo colocado. E aí, assim, é gratificante, adoro. Atrás de você tem 2 obras grandes minhas, né? Mas aqui ó, a gente fala normalmente, né? Você vê uma assim, você fala, é Romero Brito, né? Não, aí, olha, como é que se acontece, fala não, é assim, quando é muito colorido, é a pop art, é denominada pop art, né? Que são várias formas, várias cores, e Romero Brito faz isso. Tem muito pro Nordeste, né? Isso aqui no Nordeste é lotado. Até aquelas telinhas pequenininhas tem assim desse isso, estilo, né? Então, ele tem um estúdio em Miami, então ele foi um dos brasileiros que mais se destaca, porque ele teve a alegria de ter um artista de Hollywood comprando uma obra dele e aquilo disparou, né? Então, mas na verdade, essa pegada é do pop art. Olha, veja bem, essas esculturas aqui, que estão aqui, são 2 esculturas de papel machê que eu chamo de nana, porque eu fui em Hannover, numa das viagens que a gente fez, e em Hannover, na Alemanha, foi quando eu me deparei com as nanas gigantes da Nick de Sanfalé. Nick Sanfalé já faleceu há alguns anos e ela fazia essas esculturas, e nanas, na verdade, eram babás. E ela brincava com as crianças, distorcida e usando pop art. Fazia esse jogo de cores, de formas e tudo mais. Mas ela começou a desenvolver essas nanas em fibra.
Tanto é que isso acabou matando ela, né? Ela acabou morrendo por causa disso, porque ela ficou intoxicada de tanto que fazia. Então, se você vai para Nova York, tem uma nana gigante, você vai para Miami, você vai para a Europa, tem nanas, e tem vários pontos do mundo, tem as nanas gigantes dela. E ela fazia tanto sucesso que, por exemplo, costureiros daquela época dela, Yves Saint Laurent, aqueles pessoal mesmo que fazia passarela em Paris, eles chegavam a fotografar essas obras e eles imprimiam nos tecidos e jogavam tudo isso em passarela. Olha, veja bem, a arte fazendo parceria com a passarela, né? Então, isso foi assim, me gratificando. Tanto é que isso tem uma projeção legal, porque jornais grandes acabaram divulgando meu trabalho. E significa que isso é uma cópia ou não? Não, isso é uma releitura. Por exemplo, não existe nana dela nessa releitura. Ah, tá. Porque você fala assim, é como aconteceu aqui, que foi uma das maiores alegrias que eu tive nesse final do ano, foi quando uma galerista minha de Campinas, a Lígia Testa, falou para mim assim, vamos fazer uma releitura da obra da Tarsila do Amaral. Aí a Tarsila é uma das pioneiras assim, na arte no Brasil, e ela pintou uma tela chamada Os Operários em 1933, quando ela contextualizava o trabalho operário, que era assim meio escravizante na época. Então tem 51 pessoas meio entristecidas de todas as formas e atrás dela eles tinham chaminés de fábrica, porque eles trabalhavam naquelas fábricas e tal. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer uma releitura dessa obra? Aí eu tive umas ideias, troquei as chaminés por antenas parabólicas. As pessoas hoje em dia estão mais abertas, mais coloridas, mais leves. E coloquei corpo, porque não tinha corpo nela, porque ela precisava de a obra da Tarsila do Amaral, né? Ela era na horizontal e eu precisava de uma da vertical. E quando meu trabalho ficou pronto, ela falou, parabéns, esse daqui foi escolhido para você, esse estudo que você fez, para ser a capa do anuário do Arquitetos e Decoradores da Região Metropolitana de Campinas. Parabéns. Obrigada. Então, assim, lá dentro tem, assim, arquitetos de Dubai, arquitetos de algumas regiões daquela região lá toda, né? E aí me gratificou. Tanto é que eu cedi isso daí, presenteei a dona do anuário, porque são 6.000 exemplares, é um livro, não é revista, é um livro. E aquilo, eu falei, olha, então até os estudos, sorteia isso, faz alguma coisa e doa para alguma instituição de caridade, e ajudou 2 instituições de caridade de Campinas. Então essa foi a minha alegria do final do ano. Olha que beleza, parabéns, Célia. E desse ano, né, você já sabe o que vem por aí. Hoje agora, você disse, né, que já está com uma obra em Milão, na exposição lá? Isso foi uma outra conquista. Me sinto gratificada porque um galerista de São Paulo que eu trabalho, Marcelo Neves, ele está em comunicação sempre com galerias internacionais, e a Galeria Milanese de Milão, que fica naquele bairro do Brera, em Milão, que é o point do fervo de Milão, eles me selecionaram com uma obra para uma exposição que começa agora no dia 16. E a escolha disso é através do site? Não, é porque eles entram em contato, aí é mandado, é aquela coisa, né, de comunicação através de e-mail, WhatsApp e tal, e eles acabaram selecionando alguns artistas. Então as nossas obras vão mas é para ele escolher, você fez uma exclusiva para eles? Ah, sim. Ou sim, não, você já eles tinha escolhem. Não, é porque assim, ó, ele tem muitas obras minhas lá, né, porque eles vendem. Tá. Tipo assim, esses galeristas acabam ficando, a Lígia Testa, a Maria dos Anjos, que ela tem galeria no Rio de Janeiro, é uma das pessoas que acabam levando muito meu trabalho para fora do país. Então, eles têm esses trabalhos e aí as pessoas acabam tendo visibilidade também no site das galerias. Você se destacou ano passado, foi ser com uma obra lá no teatro. Isso, que ela é uma escultura, né? É uma escultura. É uma escultura, e aquilo foi tão interessante, porque você vê, faz 25 anos que oficialmente eu venho trabalhando com arte, né? E eu nunca entrei num projeto do governo, projeto de incentivo à arte. E esse ano, a secretária de Cultura falou assim para mim, por que você nunca se candidatou vendendo tanta obra fora do país, em tanto local, e não fez nada para Catanduva? Eu falei, porque eu nunca me predispus
a escrever projeto. Ela falou, mas entra e concorre. E eu concorri na Lei Aldir Blanc, que foi a segunda chamada da lei, porque eles teriam que devolver esse dinheiro para o governo, se você não usa, né? E aí eu me senti gratificada de ter sido selecionada, veio um pessoal de São Paulo para julgar, fazer a seleção. E aí eu acabei doando, porque eu poderia ter ficado com a obra, né? Eu acabei doando a obra e falei, escolha onde vocês querem colocar. Você ganhou um prêmio para fazer isso? Na verdade é assim, era um projeto, o projeto tinha um custo e esse custo se enquadrava nisso que eu podia estar usando de uma forma legal, porque aço é muito caro, mas envolveu assim pessoas que, pedreiros para fazer plataforma, pintores, eletricistas, então aquilo gerou um custo-benefício legal, não somente com a obra em si, mas aquilo que você também podia agregar pessoas, principalmente naquela época que estava de pandemia, né? Então, assim, fiquei muito gratificada. E ela tem um significado, tem um nome, aquela obra, o que tem? Eu coloquei a arte pela arte, né? E viver arte, porque assim, é sempre chamando atenção para que a população possa fazer isso. Porque, porque eu e o meu marido, a gente viaja muito, né? Para fora do país. E qualquer cidadezinha pititica tem uma obra de arte, e aquilo é fotografado, e aquilo é visitado, e eu falava assim, nossa, Catanduva, eu acho a nossa cidade tão bonita, tem tanta coisa boa acontecendo aqui, eu falo, o povo precisa abrir a cabeça para alguma coisa, mesmo que a pessoa fale, ficou uma droga, não interessa, porque você está mexendo com alguém para você ter um retorno de falar, se posicionar sobre arte, né? Então, para mim, foi interessantíssimo fazer aquela escultura. E agora, essa exposição aqui, como é que você conseguiu todo esse espaço aqui só para você? Você é espaçosa, hein, Bia? Espaçosa, é verdade. Olha, eu tenho que agradecer muito a secretária de Cultura, a Luzia Girardi. Você vê quantos anos eu faço obra em Catanduva e, às vezes, eu nunca me destaquei no coletivo para passar alguma coisa para a comunidade como um todo, Catanduva como um todo. E quando ela falou, eu falei para ela assim, falei, ai meu Deus, eu lembro que em 2016 eu participei de uma exposição aqui que usava esses blocos. E de lá para cá, nunca mais eu vi acontecer uma exposição. E naquela época a gente não tinha mídia social, e mesmo que tivesse sido divulgado, e foi, as pessoas não vieram. Porque você pensa que é um parto para trazer as pessoas a curtirem uma concepção de uma coisa que não tem na cabeça. E aí eu falei assim, vamos retomar, porque esse espaço ficou para a Secretaria de Saúde, aplicando vacina, título de eleitor, as pessoas vão tirar aqui, e tantas outras coisas. E a cultura mesmo, que esse espaço é da cultura, não era. Então, aproveitando o gancho nessa minha projeção internacional, de tantas coisas, e falando do meu nome, e eu levando o nome de Catanduva, porque, claro, é uma artista de Catanduva, eu faço questão de falar, eu sou de Catanduva, eu amo essa cidade, apesar de não ter nascido aqui. E aí, então, falaram, não, então vamos fazer uma sua. Eu falei, se tiver alguém mais que projeta tanto Catanduva fora do país, eu divido o espaço. Aí, como não, e eu vim para cá, eu trabalhei, o arquiteto Márcio Bidóia fez a curadoria, né? Ele fez essa distribuição que ficou muito agradável. Então, está nos moldes internacionais, por isso que eu falo, gente, vem ver a exposição. Não é? Venha ver só minhas obras. Não paga para entrar, não estou vendendo para você. Você tem que chegar aqui, visualizar e falar, tem que comprar? Não tem não, vem olhar só, olhar. E funciona das 8, todos os dias, das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 13 horas. Então, assim, vocês me deixariam imensamente feliz. Eu fiz até um estímulo para as pessoas virem. Quem vem, visita, assina o livro, né? Coloca o livro com o telefone, porque no término da minha exposição eu vou fazer uma obra bem bonita, bem grande e vou sortear. Quem sabe você enfeita a sua casa. Ai, que chique. Gi, obrigado por me receber. O Ernesto vai mostrar um pouco de que tem aqui, né? Porque você tem muito mais, mas aqui é um que você escolheu para cá. E eu gostaria, para a gente encerrar, para você, dar uma orientada, o que é arte, ou deixar uma mensagem para as pessoas, né? Conhecer um pouco de arte. Olha, eu tenho mensurado a arte pelos grupos de crianças que têm vindo aqui todos os dias. Eu recebo cerca de 120 crianças, porque a Secretaria de Educação tem mandado um ônibus pela manhã e outro ônibus à tarde.
E criança não tem filtro, né? A criança não está adulterada, o que ela pensa, ela fala, ela solta e tudo mais. Esses dias eu tinha saído para entregar uma obra para arquiteto em São José do Rio Preto, porque vai ter uma mostra de decoração lá e eles pediram obras para mim. E eu fui levar, então perdi um ônibus que veio aqui, e a Daiane, que é a minha agente de arte, que fica aqui mais tempo do que eu, porque eu tenho outras atividades, ela me disse assim, sabia que um dos menininhos que estava num desses ônibus sentou na frente da sua escultura de parede dourada e ficou olhando, eu fui lá ver o que estava acontecendo, porque ele sentou no chão e ficou olhando para a escultura, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Falou, bem, o que está acontecendo? Ai, tia, eu gostei tanto dessa obra que eu quero ficar olhando para ela até a hora que o ônibus vai me buscar. Ai, bonitinho. Eu quase chorei, sabe por quê? De emoção de ver que uma criança se permitiu ter essa sensibilidade. A arte é isso, é sensibilidade em ação. A nossa vida não tem só que ser pagar duplicata, compromisso, horário de almoço, horário de janta, aquela vida desenfreada. Então eu falo assim, se a gente se permitir estourar essa bolha de conforto que a gente põe o budu, né, no banco da sala de televisão, assistindo Netflix, a gente não quer, a gente só vivencia ou na telinha do celular, do tablet, da internet. Venha, porque a arte fala alguma coisa, mesmo que for assim, para contextualizar, para falar, ih, não gostei disso. Mas por que aquilo está falando para você? Sentimento. Porque eu pego assim na natureza, eu falo, Deus brindou a gente com tantas cores na natureza, né? É o verde, é o azul, é o vermelho das rochas, o marrom e tudo mais. Eu falo, e a gente foi ficando tão contextualizado ali nas coisas materiais, compromisso, 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 né? E a arte te expande, a arte fala de sentimento. A arte é isso, por isso que eu me afastei, me aposentei, né? Me afastei um pouco, bastante da imprensa, muito, quase muito. Eu atuo só na revista Mídia Magazine, mas eu falo assim, gente, eu vivencio arte, eu acordo de madrugada todos os dias, eu vivencio arte o tempo inteiro, porque é uma alegria. Alegria você estar nessas galerias nacionais e internacionais, vendo pessoas de todas as idades, tem mocinhos, até senhores, e a arte, aquela coisa expandindo, expandindo, expandindo. Eu quero isso para Catanduva, cultura. Por isso eu falo, aculture-se, porque cultura é bom. Saia da tua casa, traz as crianças, né? Aí falaram para mim, ai, é muito pequeno. Não, não é não, olha, é uma delícia. Eu falo, explico, mostro, papel machê, caixa de leite vazio, tudo isso vira obra de arte. Então isso é arte. Obrigada. Muito obrigada, Vocês viram, Dê. gente, que menina inteligente? Gostaram da entrevista? Vai lá no meu canal, tem outras mais, tá?